A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Que privilégio estar aqui com esse povo abençoado, aleluia! Tem unção nesse lugar. Eu entrei aqui, eu senti a unção de Deus de maneira poderosa. Como é bom estar no meio de um povo, que carece pela glória de Deus, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, algo que tem queimado no meu coração. Quando o pastor Renan falou da gente vir para ministrar, eu falei: Deus, eu não posso ministrar algo que não esteja queimando, que não seja uma realidade para esse dia, e eu creio que isso vai te edificar muito em nome de Jesus, amém, irmãos? E algo que o Senhor tem colocado no meu coração é a respeito de processos que nos edificam. Fala para o irmão que está do seu lado: processos que nos edificam. Aleluia! Chegar um pouquinho mais para frente aqui, que os irmãos sabem que eu já dei aula, que eu sou carente, amém? Gosto de ficar perto dos irmãos, ninguém dorme na minha sala, aleluia, irmãos? Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós podemos fugir de muitas coisas. Você pode fugir daqueles telefonemas chatos, das operadoras de fibra ótica. Você pode fugir de pessoas desagradáveis. Você pode fugir até mesmo daquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Mas você não pode fugir de Deus, amém? Não tem como. Se você é escolhido, se você foi chamado, se você foi vocacionado, Deus ele vai te encontrar. Agora é importante nós entendermos qual que é esse encontro de Deus, como Deus trabalha na vida do crente, e é sobre justamente isso que eu quero falar. Cada um de nós fomos chamados para uma obra, e chegamos muitas vezes aqui cheio de confusões, embaraçados, com uma mente problemática, melindrosa, e eu gosto de um exemplo, que é o carvão. Amém, irmãos? Esse carvão, ele expressa muito bem quem nós somos quando colocados na vida da igreja. Você cai, principalmente aqui na igreja videira, sei que às vezes tem irmãos de outras igrejas, mas o nosso exemplo aqui, você cai no meio de muita unção, de uma agenda lotada, de encontros, de cursão, de CTL, e logo seminário, e nós não paramos a vida da igreja, e isso é maravilhoso, e chega esse carvão bruto, que Deus ele quer transformar dia após dia, amém? Agora, como Deus faz isso? Nós crescemos com uma mentalidade, muitas vezes, de coisas fáceis. Talvez você chegou no seminário com essa mentalidade, e nós precisamos entender que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que a Bíblia fala a respeito das obras, a obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, feno e madeira, e cada um veja como constrói. O fato, irmãos, é que construir algo que vai ter valor, exige de você um processo. Todas as coisas que você for fazer em Deus, irmãos, vai ter um preço a ser pago. Eu aprendi isso muito cedo. Comecei a trabalhar cedo, saí de casa, tendo que sustentar as coisas, mas menino, jovem, adolescente, ele tem ali, os seus desejos, o tênisinho que está todo mundo usando, e eu fui então para o mais barato, mas eu fui descobrindo que aquilo ali não tem valor, às vezes esse tênis barato dura uma semana, mas um tênis de marca, ele dura muitos anos. Não quero falar de tênis e de roupa hoje, amém, irmãos? Mas eu quero te falar de crentes que têm valor, de gente que aceita os processos de Deus e ele adquire valor. Tem gente que vive o ministério do recomeço, já viu? Tem irmãos aqui assim, não expõe não, amém? Vive recomeçando o seminário, porque não consegue atribuir valor. Mata tantas aulas que está sempre voltando e voltando e voltando. E aí ele leva isso para a sua vida também, para os relacionamentos. O ministério do recomeço, ele é sempre carregado de frases como: me dá mais uma chance, é só mais essa vez, vamos recomeçar, dessa vez vai ser diferente. Início do ano é onde esse ministério mais atua, é ou não é? Depois da virada de ano ali, agora vai, vou fazer, vou ganhar o mundo, é jejum, vou ler a Bíblia, e isso, ministérios de recomeço, porque não teve processo. E aí, gente, assim se torna superficial. Ele é guiado pelos sentimentos, e os sentimentos enganam.
Não seja guiado pelos seus sentimentos. E depois você vai ter que recomeçar aquilo que você não poderia ter entregado. Se você abre mão, irmãos, de coisas na sua vida, já tem prejuízos, mas abrir mão do ministério, você nunca vai sair, irmãos. Nunca vai desenvolver algo grande em Deus. Eu louvo a Deus porque desde o início da minha caminhada, o Senhor me mostrou isso. Muito problemático, alguém cheio de pepino, você não tem ideia do tanto de problema que eu tinha. Não teve pai, morando na rua durante algum tempo, cheio de problemas, um pai alcoólatra, uma mãe idólatra, uma irmã prostituta, uma família totalmente destruída. Mas sabe, Deus ele foi me mostrando que ele tinha um chamado. E o que importava agora era eu permanecer. E fui permanecendo, irmãos, te falo, aos trancos e barrancos. Você não tem que ser o melhor aluno, você não tem que ser o melhor crente, o mais bonitinho, o perfeitinho, mas permanecer é chave. Não precisa de você ficar procurando problemas, os problemas virão, eu vou falar deles daqui a pouco, amém, irmãos? Mas permanecer é chave. Oh, como eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, como é bom ter permanecido. Me lembro que chegou uma fase da minha vida em que eu achei que estava tudo bem. Não, agora eu sou um aluno formado do seminário, agora eu sou um discipulador, estou noivo, vou me casar, virei hominho, olha só, rapaz. E aí eu me casei. Quando eu casei, eu assustei com o tanto de problema que ainda tinha, mas assim, parecia que tinha multiplicado. Vou te contar um aqui, que esse me expõe muito, alguns alunos eu já contei, mas sai contando por aí não, amém? Meu pastor teve que ir na minha casa para falar para mim que eu tinha que tomar banho todo dia. Olha que vergonha. Minha esposa um dia apelou, esse cara tá fedendo, joga bola, quer dormir sujo. Olha para você ver, que vergonha um negócio desse. Louva a Deus, porque ela também abraçou o processo, amém? 13 anos de casado, 3 filhos, glória a Deus. Mas sabe, o fato é, irmãos, é que você não vai ser esse crente bonitinho, cheio de vida, de unção, fluindo, do dia para a noite. Existe algo chamado anonimato. Há um tempo em que você tem que crescer ali no escuro, onde Deus mesmo vai fazer com que você seja esquecido, injustiçado, substituído. E aí naqueles dias, parece que eu sou melhor do que ele, mas o pastor não me vê. E você suja o seu coração e tem que limpar. E esse é um processo. Nós vemos a história da casa que foi construída na areia. E vamos pensar aqui, por que essa casa foi construída na areia? Rapidez, preço. Vamos fazer esse negócio rapidinho aqui, a gente já passa para dentro, já muda e vamos. Tem crente que quer viver assim, mas não funciona. Se tem uma das coisas que Deus ele vai te ensinar, é ter paciência. Tem horas que Deus ele faz, eu amo esse humor de Deus. Muitas coisas na minha vida aconteceram aos 47 do segundo tempo. Mas eu louvo a Deus porque tem muitos homens de Deus que nós podemos pegar de exemplo aqui, amém, irmãos? Não é assim? Você vê Abraão lá, luta para engravidar, nossa, um processo terrível, de repente nasce um menino bonitinho, do jeito que eu queria, a minha cara, olha, eu estou apaixonado por esse Isaac. Mas aí Deus manda matar o menino, e aí assim, está lá com um punhal apontado, irmãos, 45, 46, 40, está no acréscimo já do segundo tempo, vai enfiar o punhal no peito do menino, Deus entra na história, calma, não precisa, eu vou prover o cordeiro, porque Ele quer te ensinar a ter paciência. Nós precisamos entender isso, tudo que é caro possui um valor, processo, preço, valor, é algo que você não deve negociar daqui para frente. Sei que tem alguns irmãos aqui que ainda estão no seminário, alguns estão concluindo, mas eu quero te dizer, irmãos, que isso é só uma porta, que eu vou te falar daqui a pouco, estou adiantando. Casamento sem processo é algo frágil, gente sem processo é superficial, líder sem processo abandona a célula. Muita gente vem me perguntar, pastor, como faz para crescer? Querem uma receita, querem ali 7 chaves, mas eu vou te falar, irmãos, unicamente é algo, processo. Aprenda a respeitar o seu processo e o das pessoas. Não ouse levantar alguém que ainda não passou por processos. Esse é o erro da maior parte dos líderes. Nossa, ele fala bem demais, olha só, cheio de talento, puf, levanta o cara. Mas ele não enfrentou o processo aí, irmãos, ele negocia a célula, negocia as coisas, não dá valor. Esses dias agora,
Desafiei a minha rede a fazermos um encontro dos 600, aleluia. Algo que nós nunca vimos antes. Vou te falar, deu dor de barriga, começar a falar disso, uma pressão, será que esse negócio vai funcionar? E hoje é assim, é uma exposição total, né? Você fala isso, mas eu queria que ficasse lá entre nós, só lá na minha equipe, vamos aqui pensar nos 600 encontros, sozinho, não conta para ninguém não. Mas não tem como, o negócio vai para todos os Instagrams da cidade, e todo mundo começa a falar, encontra os 600, e aí se não der certo? Vai passar vergonha? Mas sabe, Deus é poderoso, quando nós pisamos nas águas, Ele faz, amém? Eu tenho visto o processo desse encontro acontecendo, os peixes pulando no barco, os milagres acontecendo, mas sabe, não queira viver algo grande em Deus, sem antes ter passado por processos, sem antes ter lutado lá para aquela célula levar um encontrista. Me lembro de uma célula que eu tive, era líder, que esse dia foi uma célula diferente, não teve louvor, não teve palavra, mas teve o choro de um líder. Eu chorei 2 horas na frente dos meus discípulos, porque nós não levamos ninguém para o encontro. Mas eu te falo algo, foi a única vez que eu estive à frente de uma liderança que eu não levei alguém para um encontro com Deus. Foi a única. Mas naquele dia, eu abracei o processo. O que você faz diante das lutas que vêm? É normal, todo mundo passa por isso. Toda célula pode ficar sem levar pessoas? Não é. Isso é normal no nosso meio. Essa é a resposta daquilo que é mediano. A palavra mediano, ela tem a mesma origem que a palavra medíocre. O medíocre, ele vê as lutas e ele acha que é normal, mas ele não valoriza o processo que Deus está levando. Irmãos, naquele dia eu chorei, eu deitei no chão ali, e eu chorei o tempo inteiro, 2 horas chorando, e meus discípulos me olhando. Acho que eles iam no banheiro, bebia água, e eu só chorava. E eu clamava, Deus, isso não vai acontecer nunca mais nós ficaremos sem levar uma pessoa. Nós estamos aqui para salvar pessoas, por que essa célula com tanta gente não levou uma pessoa? Abrace o processo, não desvalorize a crise que você tem passado hoje. Cada problema é Deus tentando te levar para um novo nível espiritual, amém, irmãos? Mas nós precisamos entender isso. Gente egoísta, que não tem peso, que é leve, é gente que não passou por processos, gente que negocia o mover de Deus. Saul, ele não passou pelos processos que devia, por isso quando houve a oportunidade, ele negociou, ele desistiu da voz de Deus, ele não seguiu as direções corretas, porque foi muito fácil estar ali, e foi vivendo uma vida sem processo. Davi foi diferente. Davi enfrentou um urso, depois veio um leão, depois veio um gigante, depois veio o próprio Saul, e os processos foram aumentando na sua vida. Eu me lembro de um momento na vida de Davi, em que levam ali as esposas, as crianças, não só dele, mas também de todo o seu exército, e ele era o culpado. Meu Deus, que problemão, é ou não é? Rapaz, olha que latada que esse cara entrou. Mas uma vez que ele abraçou o processo, e ele chorou e buscou força em Deus, aquilo foi o melhor momento do seu ministério. 3 dias depois ele foi, de fato, coroado, rei de Israel. Aquilo que demorou 13 anos, processo de 13 anos, de lutas, de muitas frustrações, mas chegou um momento em que o nível foi aumentando tanto, e Davi foi dando tantas respostas certas, em que a bênção chegou. Amém, irmãos? José não foi diferente. O processo de José, assim, meu Deus, eu vou falar de José mais, mas assim, cisterna, traição, gente que abandona, tantas situações. O apóstolo Paulo, da mesma forma, teve que ser traído, teve que ser deixado de lado, teve que apanhar na cara, mas muitas vezes ele teve que permanecer diante do propósito. E aí nós vemos um vencedor. Até o Senhor Jesus teve que passar por processos. O próprio Deus se tornar um embrião, que loucura, que processo doloroso. O Criador dos céus e da terra se tornar um bebê, ser ensinado por uma mulher, um homem comum, numa favelinha, num lugar muito pobre. Jesus passou pelo processo até chegar à idade de fato do seu chamado. Amém, irmãos? Então, a recompensa é para quem aceita viver no anonimato, ser injustiçado.
é para quem aceita ser esquecido, traído, trocado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, agora sim vamos projetar. Olha o que a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, fala comigo, firmes. Inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso caminho não é vão. Então aqui ele nos mostra a chave: sejais firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Você nesses dias tem sido capacitado para a abundância da obra de Deus, amém? Existe um despojo. Cada guerra que nós enfrentamos, eu sei que tempo de seminário é tempo de guerra. Meu seminário durou 4 anos, amém? Não é porque eu era lerdo não, é porque eu servi ao exército. E aí tinha missões e eu reprovava, porque eu tinha que ser enviado, ia para o Rio de Janeiro, Copa do Mundo, não sei o quê, uma série de coisas, e aí eu bombava. Aí voltava no semestre seguinte. Tempo de luta, mas muita luta. Tudo que eu queria era poder dar aula no cursão, era poder ser usado por Deus. Mas sabe, às vezes o seu processo vai ser paralisado. Estava conversando isso com o pastor Radamés semana passada agora. Me lembro que teve uma vez na vida dele que foi muito engraçado. Ele era pastor de rede, e aí falaram que ele ia assumir o prédio do Buriti, e aí tira a rede do pastor Radamés, e agora ele vai para o Buriti, e o Buriti atrasa, e não tem Buriti, e agora ele virou um pastor sem rede. E você sabe o jeito que é meu pastor, né? Ele não fica quieto, ele é assim o tempo inteiro. Ele tem que estar mexendo, ele tem que estar fazendo alguma coisa, ele tem que estar falando. É desse jeito. 2 anos paralisado. 2 anos sem ser pastor de governo, sem ser pastor de rede, sem acompanhar um discípulo. E eu me lembro de um dia, nós na padaria, tomando café da manhã, e ele começou a chorar. E eu falei isso para ele: pastor, para alguns o teste é pôr ele para correr. Faz! Ai, que preguiça, mas eu vou. Esse é o teste para alguns. Para outros é parar. Esse é o teste do Senhor. Mas dá a resposta certa, por favor. Porque tem muita gente que depende disso. Nem sabia que eu dependia disso, porque hoje eu sou tão abençoado pelo meu pastor. Achava que ele ia para o Buriti mesmo. Mas eu vivi tanta coisa já com aquele homem. Tem gente que depende do seu processo. Não abandone, irmãos. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja, sabe, não abandone o processo. E você precisa entender algo: as lutas, elas vão sendo cada vez maiores. Cada vez maiores. E esses processos, é porque as bênçãos são maiores também, Jeane, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar algo: não entre no processo pela força do seu braço. Moisés tentou entrar, ele tentou entrar na porta, no evento. O evento, ele é, uma situação em que Deus vai te mostrar agora que vai começar um processo na sua vida. Quando que foi que Moisés fez isso? Estava lá no Egito ainda, foi defender os israelitas, mas Deus não tinha mandado ainda. Matou um egípcio e tentou entrar na força do braço, mas Deus falou: não é a hora, vai para o deserto. Lá no deserto, ficou morando na casa do sogro. Tem coisa pior do que morar na casa do sogro? Eu morei 8 meses, teste, Mas a porta de Moisés foi quando? A sarça ardente. Ali foi o evento, daqui para frente, agora vai começar o processo na sua vida. E aí tem dias, irmãos, loucura. Tem que pisar na água, tomara que esse mar se abra, ver as pragas, enfrentar um faraó. Tantas situações acontecer, mas tudo depois da porta. Tem portas que vão definir processos na sua vida. Então, Davi, ele foi aumentando os problemas. Primeiro era só um urso, depois um leão, depois um gigante, depois Saul, e aí vai. Os problemas vão aumentando no decorrer da sua caminhada. Mas o que nós vemos nessa geração? Infelizmente tem entrado para a igreja pessoas que querem fugir dos processos, que querem fugir dos problemas. Estava conversando com um irmão esses dias, ele falando que lá na igreja dele, as mulheres não querem ter filhos, porque filhos estragam o corpo. Que os homens não querem ter filhos, porque filhos dão despesa. Eu perguntei: esse povo é crente mesmo? Porque estão tentando fugir de algo, estão tentando fugir dos problemas. Os problemas estão crescendo, significa que você está crescendo também, amém, irmãos? Você pede para Deus para se tornar mais sábio, Deus vai te dar mais problema.
É assim. E a maneira com que você vai resolvendo, você vai tendo mais sabedoria. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que cresçamos em tudo. Essa é a vontade de Deus. Meu filho está com 7 meses de idade. E agora ele está entrando num processo de começar a andar. As perninhas já estão batendo. Mas se ele desiste do processo, ele vai se tornar um adulto imaturo que não anda. Para andar vai ter que cair 350 vezes. Amém, irmãos? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Bate a boca no chão, bate a testa na mesa. Isso faz parte. É o processo de um bebê. Engatinhar, machucar. Mas se ele emburra e fala, não quero mais saber de andar, não vai crescer. Tem gente fazendo isso com o casamento. O casamento, ele é a porta. Ali tem a decoração, aquele dia bonito, maravilhoso. Se é na corte, aleluia, o primeiro beijo é no altar, glória a Deus, mover de Deus, tudo lindo, lua de mel, meu Deus, dá para você escutar os passarinhos cantando. Mas isso é só a porta. Agora vai começar o processo. A primeira TPM da minha esposa eu assustei. Que bicho é esse aqui que eu casei? Os primeiros remédios eu assustei. Eu lembro de um dia, era R$700 um remédio, eu tinha 600. E agora, meu Deus, eu peço emprestado. Eu já passei todos os cartões. Que loucura que é essa? Deus me dá, preciso de R$100 para pagar o remédio da esposa. Deus dá um milagre, vamos pagar o remédio. O início de todo casamento, às vezes, passa por dificuldades. Mas isso é um processo. Você não pode abrir mão do processo, porque está difícil. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Da mesma forma é o ministério. O óleo vai descer, é só a porta. Davi estava lá por trás das malhadas, o óleo desceu. Era só o começo de muito problema, aleluia. Mas que ia levá-lo até o reino. O seminário foi só a porta na vida dos irmãos. Agora é tempo de começar a prática. É tempo de você colocar a cara para bater. É tempo de você chamar a sua equipe para águas mais profundas, para desafios que você nunca viu. E na maneira com que você crê, Deus vai fazer. Mas se a sua fé for pequena, você vai desfrutar de um ministério pequeno. Agora, se a sua fé é grande, você vai passar por muitos processos de uma vez que você abraça. Irmão, você vai fazer história com Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Você vai ter que ser rejeitado, substituído, injustiçado. Mas Deus respeita se você não está afim. Não quero passar. Deus ele te ouve. Ele vai te respeitar. Mas se você ouvir a voz de Deus e permanecer, bater as asas ainda mais forte quando ver a tempestade, você vai desfrutar de coisas ainda maiores em nome de Jesus. Amém? Toda vez que você rejeita o processo, você rejeita o evento que Deus te deu. Deus falou comigo, vou ser pai de multidões. Só tem um problema. Para ser pai de multidões, você vai ter que lidar com aquelas pessoas mais problemáticas da sua vida. Deus vai te dar gente que você não consegue explicar, que você fala N vezes e eles não entendem. Deus vai te dar problemas de todas as áreas, antes de você ser pai de multidões. Um dia eu falava com um pastor, e ele me falava, os vídeos da sua rede são bonitos, né? Você está ganhando muita visualização no Instagram, né? Não sei o quê. É mesmo. E eu só fico assim, é mesmo. Mas também, você tem um Dudu lá na sua rede. Dudu é um discipulador meu que faz vídeos. Eu guardei aquilo. Passou um tempo depois, tinha um irmãozinho saindo da rede dele e vindo para a minha. E aí eu fui procurar ele, irmão, tem um cara chegando aqui na rede aqui, está querendo andar comigo, e aí, você está sabendo disso? Ele tem problema com homossexualismo, esse cara dá trabalho demais, que bom que ele vai para lá. Na hora o Espírito Santo falou comigo, deixa eu te falar, quem não cuida do homossexual, nunca vai ter um Dudu na vida. Se você não está disposto a cuidar do problemático, Deus também não vai te dar esse discípulo bonitinho que vai te abençoar tanto. Para o Dudu ser esse profissional hoje, eu me lembro de quando eu fui atrás dele lá no Madre Germana, com 12 anos de idade. Sem pai,
o irmão tinha morrido, provavelmente por tráfico, até hoje não achou o corpo, por isso que eu falo provavelmente. Contexto totalmente destruído, mas hoje é um dos melhores profissionais que eu vejo nessa área. Mas você precisa entender, ser pai de multidões vai ter processo, amém, irmãos? Fé não é um sentimento, é um caminho. E o melhor de tudo é que cada processo nós temos vitórias, e depois das vitórias, desafios ainda maiores. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vai ser assim, amém? Amém. Você não fica empolgado com isso, não? Eu fico, eu já fico pensando na próxima estação. Se Deus me der esses 6 encontros, amém, irmãos? Amém. É porque um já foi, era o de crianças da minha esposa, 100 encontristas. Agora já tem 3 fechados, aleluia. Os outros 2 estão aí, o pastor Alexandre está ali, intercedendo por mais uma chácara, em nome de Jesus, amém? Meu Deus, o que vai ser depois? Porque é uma crescente, assim é o mover de Deus. Você nunca deve retroceder, e Deus não quer que você retroceda. Deus quer que você viva coisas ainda maiores. Deus quer que você desfrute de coisas grandes nele. Mas quem não está afim dos processos de Deus não desfruta, irmãos. Ter filhos, casamento, esposa, tudo isso vai te pressionar? Sim! Vivi a vida inteira jogando futebol, vivi a vida inteira num salão de beleza, agora Deus pega você e casa, e aí coloca dentro de uma casa. Eu me lembro que quando eu me deparei com a minha esposa, assustei, não sabia que mulher era isso aqui, gente do céu. Era tão fácil com meus brothers lá, batia no ombro e tal, estava resolvido. Mulher não, tem que... Então eu tive que aprender, um processo. Veio o meu primeiro filho, eu me lembro que Deus me deu uma palavra para cada filho. O primeiro filho, Daniel, era filho de um milagre, fruto de uma mulher estéril, que a gente orou, pediu tanto a Deus. E quando o menino nasceu, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido antes. É um negócio diferente, só quem é pai sabe. E aí eu pensei, cara, se eu amo tanto esse menino, quanto que Deus me ama. E a palavra que Deus me deu nesse primeiro filho foi do amor dele. Eu te garanto, eu cresci no amor de Deus. Sei que ainda sou criança, mas eu cresci muito com o primeiro filho. Eu tive um entendimento muito grande do amor de Deus. Quem não é pai não consegue ver isso que eu estou falando. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você não tem filho, você ainda não sabe muito a respeito do amor de Deus. Amém, irmãos? Por isso tem que ter filho. Mas aí veio o segundo filho. Tudo certo que vai ser homem de novo, vou fazer um timinho de futsal, esse era o meu sonho, amém? 5 filhos e tal. Mas aí lá no hospital, o médico vai e pergunta, quer fazer chá revelação? Moço, não gosto desse trem não, já fala logo aí o que é. É menino, né, doutor? Não, menina. Eu comecei a chorar na frente do médico. E o médico, o que foi que você está chorando? Você está feliz? Estou não, eu não estou preparado. Se aparecer um marmanjo desse aqui querendo casar com a minha filha, eu mato. Eu não estou preparado, é sério. E o médico começou a me aconselhar, calma, você não é pastor? Deus vai cuidar de você. Não, Deus vai cuidar não dou conta de ser pai de menina. Não dou conta. E de fato, irmãos, a palavra para Emanuele foi essa, confia em mim. Deus me levou para um lugar que não tem aonde, não tem o que fazer, né, pastor Renan? Tem mais de um ainda, meu Deus. Meu Deus do céu, 3 moços. E Deus teve que mostrar, aqui é para te mostrar que sou eu quem faço. Não tem o que você fizer. Se eu não voltar, vai aparecer um marmanjo para casar com ela sim. Mas eu vou cuidar, confia em mim. Tive que aprender a confiar. Ô irmãos, está difícil, mas eu estou confiando, amém? Aleluia. Semana passada ela quis sair para jantar comigo. Nós tivemos um jantar romântico, eu e ela. Nossa, mas eu vou te falar, é difícil. Olhava para os olhinhos dela e eu sou a primeira paixão da vida dela. Ela é apaixonada por mim. Mas eu saí naquele jantar ali para mostrar um padrão, falando para ela mesma e já pensando, esse camarada tem que ser pelo menos igual ao pai. Deus me ajuda. Eu tratei ela com toda a delicadeza, com respeito. Mas veio o terceiro filho, não para. E o terceiro filho, fruto de milagre de novo. Agora o problema era comigo. O médico falou que eu era estéril e que não podia mais engravidar. É loucura. Mas aí veio. E Deus falou, a palavra para esse menino é prosperidade. Primeiro você vai ter que ter o filho, para depois você ser alargado.
primeiro você vai ter que pisar na água, para depois desfrutar dos milagres. Quem não enfrenta processo, não desfruta de milagres. Batizamos 3.000, e agora? Talvez os apóstolos ficaram com essa perspectiva. Agora vamos para o próximo nível, para o próximo desafio. Não pare! Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Presta atenção, o que o apóstolo está dizendo aqui? Andeis de modo digno da vocação. Quem sou eu? Eu sou o pastor Leandro, amém, irmãos? Já tive muita dúvida a respeito disso. Muitas. Foi eu pensar em ser pastor, apareceu 1.325 pessoas para falar: você vai conseguir? Você nem sabe falar. Quando Deus ele abre a porta, vai vir, irmãos, propostas, dinheiro, gente querendo te humilhar, gente querendo tirar você do caminho. Cuidado com isso. Cuidado com as falácias. Mas que você possa, irmãos, se posicionar diante dos testes. Quando vier as pessoas, o cansaço, viver de forma digna é viver segundo o seu chamado, viver segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Eu sou o pastor Leandro. Eu até tenho aí meus probleminhas aí fora. Construo casa, tenho empresa, tenho caminhão. Feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão, amém? Deus, caminhão dá trabalho demais. Hoje eu falei para Deus: se esse caminhão me der mais um problema, eu vou vender essa miséria desse trem. Porque eu não sou dono de caminhão, eu sou pastor, amém, irmãos? E assim, eu apontei a minha vida, sempre. Te falo isso, irmãos, diante de Deus, desde quando eu era líderzinho de célula. Fui pastor 6 anos sem ser remunerado. Vivi milagres, irmãos, absurdos, assim, de suprimento. Tinha dias em que eu falava: não vai ter dinheiro. O ímpio era abençoado e batia na porta da minha casa: está aqui o dinheiro, Deus mandou te dizimar para você. Muitos milagres, mas viva de modo digno, segundo a vocação. Qual é o seu chamado? É um absurdo você sair desse final de semana aqui sem saber o seu chamado. Se você não sabe, você vai orar durante esse final de semana, Deus vai te falar, amém, irmãos? Para você viver de modo digno, segundo o seu chamado. Você tem que entender para que você foi feito, qual que é a sua vocação eterna. José não ficou ferido, irmãos, ali diante dos problemas. Me jogaram na cisterna, mas vou viver de modo digno segundo o meu chamado. O meu chamado é um dia ver o sol, a lua, as estrelas se rebaixar diante de mim. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não importa se eu estou no mais fundo do abismo hoje, o mais longe do sol, da lua e das estrelas, vai acontecer, uma hora ou outra, Deus vai fazer, amém, irmãos? Amém. Mas tem um tempo de anonimato, tem um tempo de ser esquecido, tem um tempo de crescer para baixo, tem um tempo em que a planta precisa ganhar raiz, para no dia da tempestade, você não ser levado com qualquer vento de doutrina. Tantos irmãos se perderam, irmãos, no seminário. Meu Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Renan, amém, pastor Renan? Quero aqui também dizer isso. Tem feito um ótimo trabalho. Há tempos que eu não tenho problema com discípulos. Antes meus discípulos entrarem no seminário, eu já falava para eles: vigia o coração, cuidado com o que você vai ouvir lá, guarde seu coração. Tem professor que é perigoso, rapaz, não desvia não. Era assim, sério, diante de Deus. Os caras entravam na turma especial, virava guerra de armenianismo, de calvinista, e desviava. Era um problema. Hoje, irmãos, nossa, eu tenho a paz de enviar os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo tão precioso, mas foi um tempo de seminário, irmãos, que era trevas mesmo, escuridão. Parecia que estava entrando para conhecer a letra mesmo, que matava. Mas nós temos vivido algo grande. Agora entenda, irmãos, viva segundo a sua vocação. Nascemos para dar frutos, para ser discípulos de Jesus. Não nascemos para ganhar dinheiro. Permanece segundo aquilo que Deus te deu. Não está dando fruto, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer, síndrome de Gabriela, né? Não! Permanece, porque Deus vai mudar as estações.
Permanece, porque Deus vai te dar raízes. Permanece, porque Deus vai fazer história. E o menino gago lá do interior, da favela, depois da Rio Verde, que não pode dar fruto, que não pode dar nada, vai frutificar, vai crescer, vai casar, vai ter filhos, vai se tornar grandes líderes. Amém, irmãos? Amém. Gabriel, né? Oh, Jesus, olha o Gabriel ali, rapaz. Esse menino estava na minha primeira célula, que eu fui abandonado, sabia disso? Fui liderar, pastor louco, chamou na sala dele e falou: você é o próximo líder, fulano de tal caiu em pecado, vai ser você. Gago, toda vez que eu estava diante de uma autoridade, gaguejava, e eu, certeza, pastor? Certeza, pastor Marcos Nogueira, mais uma coincidência nossa, né, Renan? Fomos treinados por esse homem de Deus. Vai. Primeira célula, um desastre. Segunda célula, caiu pela metade. Terceira célula, todos me abandonaram. Fiquei sozinho, chorando para Deus me dar o dom da palavra. Me ajuda só a falar, Deus. Eu só queria comunicar e as pessoas entenderem o que eu falo. Só isso. Não quero mais nada. Eu não preciso pregar igual o pastor Naor, não. Eu só quero falar e as pessoas entenderem. E as pessoas ficarem até o final da palavra da célula. Me ajuda, Deus. Mas sabe, Deus foi moldando. Deus foi fazendo os processos acontecerem. A primeira pessoa que foi para essa célula antes do Gabriel foi um homossexual. O nome dele era Wallingston. Mas gostava que se chamava de Uau. Moço, seu nome é o Wallingston. Não, é o Uau. Uau não, rapaz. Uau, essa calça sua está muito colada. Wallingston, sua calça sua está muito colada. Vai pôr uma calça mais larga. Wallingston, esse sapatinho seu está muito feminino, cara. Vai pôr uma botina. E Deus pôs esse brucutu com um homossexual. Processo. Eu olhava para ele, irmãos, tudo que eu não queria era um discípulo daquele jeito. Oh Deus, manda qualquer um, mas não manda esse não. Quer confessar pecado. Ah, você mentiu? Você desrespeitou? Não, eu estava transando com outro homem. Meu Deus, cara, não me conta isso não. Sério. Me dava nojo. Como que você faz isso? Não, estava no ônibus, ele começou a me encarar, nós fomos para um corredor, e lá mesmo, na rua. Sabe o nome do cara? Nem sei o nome. O cara, que nojo. Para de falar, vamos orar aqui. Oh Deus, lava esse pecado, se é que pode ser perdoado isso. Nossa, processo difícil. Mas deixa eu te contar um negócio. Foi o único que parou para ouvir aquele líder gago. Foi o único que Deus me deu. Ninguém mais queria. Os bonzinhos, os talentosos, os riquinhos, todos se foram. Mas o Wallingston ficou lá. E ele foi transformado. De uau, amém? De um carvão bruto para um diamante. Aleluia. Invadiu o quarto da minha filha hoje. Não é um diamante não, mas parece, amém? E aquele rapaz se tornou um líder de célula. Foi tão poderoso ver ele trilhando os caminhos, ensinando agora como eu ensinava. Foi tão poderoso ver os ensinamentos, o processo que Deus fez na vida dele transformar aquele homem. Mas você só vai desfrutar disso quando você valorizar. Em Mateus 14, 22, não dá tempo de eu ler tudo com você, mas ali mostra o momento em que Jesus ele vem no mar. E a Bíblia diz que o vento era contrário, estava empurrando o barco com os discípulos para longe. Isso fala de resistência, criação de filhos, ministério, lidar com gente, problemas no trabalho. Tantos problemas que você mesmo diz agora. O Espírito Santo me falou que você não devia estar aqui. Você mesmo se disse isso. Mas o Senhor está te trazendo paz hoje, porque você está no lugar certo, na hora certa. Amém, irmãos? Deus vai cuidar das coisas lá fora. Pode ficar tranquilo. Sei que você estava programando de já sair nos intervalos, de resolver um pepininho, de fazer outra coisa. Mas deixa eu te falar, você está no lugar certo.
Abraça o processo. Abraça o mover de Deus. Os princípios e valores precisam estar claros na sua vida, porque a frustração, ela vai vir. Você vai ser abandonado, você vai perder pessoas, muitas vezes você vai ficar só, e tudo isso pode ser transformado na sua maior vitória. Esses fracassos, que de antemão nós achamos que não tem saída, se tornam as nossas maiores vitórias e motivo de riso. Hoje eu consigo olhar para trás, Gabriel. Lá! Como é que é o nome do setor? Como é que é o nome do setor, meu Deus, da célula? Urias Magalhães. Saía do Veiga Jardim para ir para Urias Magalhães liderar. E o povo me abandonou. Aleluia. Mas, Senhor, como eu te agradeço por aqueles dias. Como eu fui forjado. Como o Senhor me levou a viver experiências no anonimato. Dias ali na escada daquele prédio sozinho, porque nem a anfitriã me aceitou. Você vai ter que passar por processos na sua vida. E isso lá na frente vai ter valor. A Bíblia diz que foi na 4ª vigília da noite. Depois você lê o texto, amém, irmãos? Vou te dar essa missão para você ler depois. Mateus 14, 22, porque o texto é grande. Mas Jesus apareceu na 4ª vigília da noite. Já estava prestes a amanhecer. Era por volta das 6 horas da manhã. No 45 do segundo tempo, na última hora, Deus vai te ensinar a ter paciência. 1 minuto se torna 1 ano. Luta. Se tem muita ansiedade, nós temos que aprender a descansar. Não dá, irmãos. Deus não vai fazer enquanto você não aprender a descansar. Enquanto você não aprender a confiar nele. Enquanto você não aprender que Ele é o Deus da última hora, do último minuto. Mas Ele é Deus e Ele faz. Amém? Entenda isso. A Bíblia diz que os discípulos desesperaram. Quando o milagre estava vindo em sua direção, eles achavam que era um fantasma. Ficaram amedrontados, gritavam, desesperaram. Sabe por que disso? Porque Deus precisa esvaziar todo o homem que está aí dentro. Deus precisa tirar tudo aquilo que ainda tem de glória humana. A maior obra que nós vimos na vida de um homem foi na vida de Moisés. Moisés ficou 80 anos se esvaziando, porque ele era tão poderoso. Por que você acha que tinha tanta glória? Porque ele se esvaziou muito. Quanto mais você se esvazia, mais você pode desfrutar de Deus. Quanto menos homem, mais Deus. Quanto menos mulher, mais Deus. Mais Deus, mais Deus. Tem gente que tem medo. Você ainda tem medo até hoje de demônios. Por quê? Porque você ainda está cheio de si, cheio de reputação. O que vão pensar de mim? Você não tem disposição para ir para baixo, para começar algo. Talvez você já teve muito renome, uma grande posição. Você teve, até mesmo em igrejas, no ministério, líder. Mas agora você tem que começar de baixo. Comece. O nosso Deus é o Deus de começos. Ele quer sim começar algo grande, mas depois que você começar, abraça o processo. Vai até o fim. Se der, vai correndo. Mas se não der, vai andando. Se não der para ir andando, vai rastejando. Mas não para, não para, não para, não para, não para, não para. As lutas vão vir. Tem hora que vai ser porrada de todos os lados. Agrupa e deixa bater. É uma coisa que eu ouvia muito no exército. Quando vier porrada de todos os cantos, abraça, fica quietinho, deixa as porradas virem. Porque logo Ele aparecerá e vai te salvar, e vai te levantar, e vai te levar a coisas ainda maiores. Pedro estava vencendo por dentro. A paz de Pedro veio no final de um longo processo. Foi frustrado tantas vezes, se frustrou consigo mesmo. O mal que Pedro fazia, ele não queria fazer. Mas ele se deparava com aquele tanto de pepino, de imbira, de homem problemático que até negava a Jesus. Deus usa frustrações para forjar muitas coisas na sua vida. Pedro era empresário do ramo da pesca. Pescou a noite inteira, mas não pegou um lambari. Olha que frustração. Experiente, sabia as melhores iscas, os melhores lugares, onde o peixe escondia, mas não pegou nada. Para aquilo se transformar num milagre.
Caim deu uma oferta, achou que estava arrasando. Hoje é o dia em que eu vou abalar as estruturas. Foi rejeitado, mas não soube lidar com as frustrações. Irmãos, quero terminar falando sobre isso. Existe um número, uma porcentagem, infelizmente, muito grande, de irmãos que se formam no seminário e que depois se frustram com o processo de Deus e acabam ressentidos e saem da igreja e no fim não se tornam nada. Eu já tinha preparado essa palavra, estava com os meus discípulos agora, nós estávamos na oração pelo encontro, e aí tinha um espaço de tempo, a gente foi para um espetinho. Nesse espetinho ali nós vivemos tanta coisa. Nós descobrimos um irmão que tinha se desviado do propósito, porque estava frustrado. O pastor falou algo para ele, ele não gostou, estava ali triste, abatido, no espetinho. Nós conversamos com ele, mas não tem jeito. Enquanto ele não liberar perdão, enquanto não abandonar a frustração, Deus ele paralisa as coisas. Infelizmente, o índice talvez maior até mesmo do que o pecado de pessoas que abandonam a vida da igreja está em frustrações. Caim não soube lidar. José teve que aprender a dormir em camas geladas, na cisterna, na prisão, diversas vezes até chegar no trono. A frustração, ela faz parte do plano de Deus, irmãos. Acredite. Motivação é um motivo para você ter ações. E agora eu quero que você entenda isso nesses dias. Vai para Deus, Ele é o motivo. Abraão não cria, mas ele tinha tanta frustração. Estava frustrado com tudo, ele não cria mais. Mas ele foi para Deus, ele foi para o caminho certo. E aí ele teve motivo para ter ação. Não pare de tentar, Ele é o seu refúgio. Talvez a oração mais profunda que houve na Bíblia está lá em Efésios 3:14 até o 20. Nós vamos orar ela. A vida de Deus, irmãos, ela não te deixa morrer. Muitos crentes estão perdendo por não ter a vida. Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Não dá para você viver andando para trás. Você tem que caminhar. Amém, meus irmãos? Que você possa entender isso. O seminário, ele é só uma porta. E agora vai começar um longo processo na sua vida, até a varonilidade perfeita. Deus, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te dar dons. Estava ali no meu carro agora, orando por vocês. O Senhor colocou no meu coração. Hoje eu não estou pregando aqui para 100 pessoas. Eu estou pregando para milhares. Porque essa palavra, ela vai repercutir através de você, ela vai se tornar livros, ela vai se tornar ministérios abençoados. Se você abraçar os processos de Deus, você vai muito longe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas lembre, há tempo de crescer para baixo, há tempo de anonimato, há tempo de você esperar, há tempo de paciência. Mas depois disso, Deus ele vai acelerar. Deus vai te catapultar. Aleluia, irmãos. Essa foi uma palavra que Deus colocou no meu coração ali. Catapultar. Vê isso na minha cabeça. Achei interessante. Catapultar. Catapultar. É isso que Deus quer fazer com você. Uma vez que você entende o processo, Ele te lança lá na frente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O que você, aí mesmo, onde você está, baixasse a sua cabeça. Agora nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você medite nisso. Você tem passado por processos, às vezes dolorosos nessa caminhada. Muitos de vocês, estão encerrando o seminário. E agora vocês estão diante, de uma grande porta. Que o Espírito Santo possa te trazer luz agora. Sobre a sua vocação, sobre o seu chamado. Você não nasceu para outra coisa além de servir ao Senhor. E tem que ser maior. Talvez você pense que agora as revelações vão ser menores porque não vou estar mais na sala de aula. Não, tem que ser maior, porque agora é a prática. É hora de você viver experiências com Deus. É hora de você escrever histórias com o Senhor. É hora de você viver coisas novas e poderosas.
Deixe o Espírito Santo agora gerar expectativas no seu coração. Sara estava frustrada, nem ela mesma achava que poderia ter prazer, mas o Senhor deu um filho para ela que se chamava Riso. Deus quer colocar risadas agora no seu coração. Deus quer te dar testemunhos tão poderosos que não só você, mas as pessoas ao seu redor vão rir, porque vão ser coisas tão absurdas, tão grandes, tão inimagináveis, que todos ficarão cheios de júbilo. Todos vão rir muito, porque grandes serão os milagres, grandes serão as coisas que o Senhor fará. O Senhor tem colocado pessoas problemáticas na sua caminhada. O Espírito Santo está me falando aqui que tem pessoas que chegam a ser tem até problemas mentais, mas Deus tem te dado paciência nesses dias, paciência, para lidar com o viúvo, com o abandonado, com aquele que tem problema mental, com o homossexual. Deus está te dando paciência agora, Deus está te dando agora, Deus está te forjando para se tornar um pai, uma mãe de multidões. Oh, Espírito Santo de Deus, passa nesse lugar agora. Senhor, desperta, gera expectativas no meio dos meus irmãos agora. Não olhe para a sua célula como um povo qualquer. Deus está te mostrando os seus discípulos, um povo que nasceu para governar, um povo que nasceu para fazer história, aquele povo que tem reclamado de dinheiro, de problemas, que não consegue andar, que não consegue viver, que não consegue ter fé. Deus colocou você ali, e Deus vai te alargar nesses dias. São dias de processos para que você seja usado. Deus vai te levar a levantar pessoas ali, mas você vai ser levantado. Prepara, meus irmãos, prepara para um poder de influência ainda maior, prepara para coisas maiores, prepara para tocar em autoridades, prefeitos, vereadores, pessoas de poder te ouvirão, porque você está cheio do poder do Espírito Santo. Nesses dias o Senhor tem te transformado de carvão para diamante. Oh, Shakatarana Malabalas. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós nessa hora. Libera, Senhor, poder. Senhor, tira toda a pequenez agora. O Espírito Santo está me falando hoje sobre grandeza. Ele quer colocar grandeza no seu coração. Uma mentalidade de grandeza, uma liderança grande, grande, grande. Oh, irmãos, exagere na bondade de Deus. Eu não estou te falando para pedir um carro zero, não. Eu não estou te falando para pedir casas, isso tudo você vai ganhar. Mas eu estou te falando para você exagerar no quanto você vai ser usado por Deus nesses dias. Deus quer te dar as pessoas do seu trabalho, Deus quer te dar as pessoas da sua faculdade, Deus quer entregar nas suas mãos hospitais, ministérios. Deus tem coisas grandes para você aqui hoje. Mas ouse pisar nas águas. Por mais que o medo está batendo, por menor que você se veja, Deus tem coisas grandes para você, e Ele me trouxe aqui hoje para te dizer isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia.